Essa questão pede que você calcule o vetor campo elétrico na posição A, indicada na figura, explicitando o seu módulo, direção e sentido. O campo elétrico tem seu módulo dado por essa expressão, onde K é a constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona, Q é a carga que gerou o campo, e D é a distância da carga até o ponto do espaço em torno dela onde você está querendo calcular o campo. D1 igual a D2, que a gente vai chamar de D. Quem são D1 e D2? São as distâncias de Q1 até A e de Q2 até A. Elas são iguais. Ambas valem 1 vezes 10 a menos 2 metros. Estamos chamando de D essas distâncias. Q1 é o dobro de Q2. Isso é dado do enunciado, né? Q1 vale 2 vezes 10 a menos 6, é o dobro de Q2. Desse modo, E1 é o dobro de E2, porque a dependência do valor do campo elétrico com a carga é linear. Isso é, você dobrando o valor da carga, você dobra o valor do campo elétrico. Triplicando o valor da carga, triplica o valor do campo elétrico. Ao contrário da distância, que no caso aqui, se você dobrar a distância, o campo elétrico cai a 1/4, porque é uma dependência quadrática. Muito bem. Então, E1 igual a E2. E eu desenhando aqui os campos elétricos gerados pelas cargas Q1 e Q2, eu posso observar que Q1, sendo positiva, gera um campo que sai dela. Se ela fosse negativa, seria um campo que entraria nela. Então, em qualquer ponto do espaço em torno de Q1, uma vez que Q1 é uma carga positiva, o sentido do campo vai ser o sentido de saída da carga, se afastando dela. O mesmo acontece com o campo gerado por Q2, uma vez que Q2 também é positiva. Então, a carga Q2 está aqui, no ponto A, numa região em torno de Q2, nesse ponto A aqui, ela gera um campo saindo de Q2, se afastando de Q2. Muito bem. E2, então, é dado por essa expressão, onde, obviamente, no lugar de Q, eu boto Q2, mantenho D, K é a constante eletrostática. Substituindo os valores, eu obtenho o resultado para o módulo de E2. Como E1 é o dobro de E2, obviamente, obtenho o dobro do valor aqui. Bem, só que o que ele me pede é calcule o vetor campo elétrico na posição A. O vetor campo elétrico nessa posição A, ele é a soma vetorial dos vetores campo elétricos gerados por Q2 e por Q1. Esses campos são ortogonais. A soma vetorial, então, vai dar origem para mim, através da regra do paralelogramo, a esse vetor E, cuja direção, sentido e módulo nós estamos querendo obter porque foi pedido no problema. Então, E igual a E1 mais E2, essa expressão, uma expressão vetorial. Notem aqui as setinhas em cima dos campos. Só que ela me gera uma equação que me permite obter o módulo do vetor E. Por quê? Se você observar esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, onde um cateto vale E1, o outro cateto vale E2, olha o E2 aqui. Esse valor é o mesmo valor que E2. Por quê? Porque isso aqui é a regra do paralelogramo. Logo, esse lado é exatamente igual a esse. E esse lado é exatamente igual a esse. Então, esse triângulo retângulo tem como hipotenusa o meu vetor E. Desse modo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o teorema de Pitágoras. Como E1 vale 2 vezes E2, substituindo em E1 2E2, essa expressão aqui, eu quadro 2E2, isso vai me dar 4E2 ao quadrado, mais E2 ao quadrado.
Desse modo, o módulo de E é igual a raiz de 5 vezes E2. Só que o valor de E2 nós já temos. Desse modo, nós temos que o valor de E é 9 raiz de 5 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb. Além do módulo, ele também me pediu a direção e o sentido. A direção tem a ver com o ângulo que esse vetor E forma com a horizontal. Eu chamei esse ângulo de θ. A tangente de θ pode ser obtida através das relações trigonométricas em triângulos retângulos. Então, esse triângulo retângulo aqui, um cateto E2 e cateto E1, o cateto E2 é justamente o oposto ao ângulo θ. E as relações trigonométricas dos triângulos retângulos nos dizem que a tangente de um ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo vai ficar E2 sobre E1. Como E2 é a metade de E1, essa divisão dá meio. E o sentido é afastando-se de A. Notem que eu não botei aqui a palavra respectivamente, mas direção e sentido, respectivamente, valem tangente de θ valendo meio. Eu te dei a direção. Veio primeiro aqui. E sentido veio depois, afastando-se de A. Então, o sentido do meu vetor é esse aqui, afastando-se do ponto A. Está encerrada a questão.